Abram a palavra de Deus, neste momento, para o livro de João, capítulo 17. João, capítulo 17. Verso 21. Podem permanecer assentados, eu vou apenas fazer a leitura do versículo 21. Jesus está orando e no meio da sua oração, ele disse: para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. O final do versículo diz assim: para que o mundo creia que tu me enviaste. Hoje de manhã, Deus permitindo, eu quero falar sobre quem são aqueles chamados crentes. A foto que você está vendo na projeção é da nossa quarta igreja, Templo Batista Maranata de Aparecida de Goiânia, que neste final de semana está comemorando 8 anos de vida. Eles estão realizando uma conferência de aniversário, 8 anos de vida. Começaram as conferências na sexta, sábado, termina hoje domingo. E na semana passada eu estava pregando o 15º aniversário do Templo Batista Maranata de Londrina. Aquela igreja completou 15 anos de vida. O pastor Manuel me disse que eles têm cerca de 100 membros, mas uma frequência de 150 a 60 pessoas. Amém, irmãos? Deus tem abençoado sobremaneira o ministério daquela igreja. E você sabe que no mês que se inicia, nós estamos iniciando mais um Templo Batista Maranata, que será o Templo Batista Maranata, Jardim Cerrado, Goiânia, Goiás. Quantos de vocês são gratos a Deus por fazer parte de um ministério assim? Ministério que tem visão missionária e que está abrindo uma igreja atrás da outra. Amém, irmãos? E além das próprias igrejas que nós estamos implantando, nós participamos também do projeto Antioquia, apoiando igrejas mães que estão abrindo igrejas filhas. E a cada 10 anos, 3 igrejas estão sendo abertas através do Antioquia. E tudo isso, irmãos, para a honra e a glória de Deus. Eu estou feliz de fazer parte de um ministério assim. Obrigado, Senhor, porque a sua palavra fala aos nossos corações. Como já tem falado nesta manhã, através da escola bíblica dominical. Mas agora, ó Deus, eu peço que a sua palavra fale mais uma vez, enquanto nós estamos aqui, ouvindo esta pregação, quem são aqueles chamados crentes. Fale comigo, fale com cada um de nós, me ajude a ser cheio do Espírito Santo, para transmitir esta palavra. No nome de Jesus, amém. Mahatma Gandhi, certa vez disse: se os cristãos realmente vivessem de acordo com o que eles dizem acreditar, não haveria hindus no país da Índia. Veja que frase mais penetrante. Se os cristãos realmente vivessem de acordo com a crença deles, não haveria hindus no país da Índia. Gandhi tinha uma grande admiração pelos ensinamentos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele tinha muita admiração pelos 4 evangelhos, mas sempre que se encontrava com os chamados cristãos, ele se decepcionava grandemente. Ele se decepcionava com as pessoas que se diziam cristãs. Alguém diria que Gandhi deveria ter olhado para Jesus Cristo, ao invés de ficar olhando para os homens. Mas
Isso não é bíblico. A pura verdade é que nós somos o único Jesus Cristo, que muitas pessoas irão conhecer, que muitas pessoas irão ver. D.L. Moody, certa vez disse, de 100 homens, apenas um irá ler a Bíblia. Os outros 99 irão ler os crentes. De 100 homens, apenas um irá ler a Bíblia, os outros 99 irão ler os crentes. Aqui em João 17, 21, Jesus deixa bem claro que ele depende sim do nosso testemunho, da nossa influência, para ser conhecido e recebido neste mundo perdido, para que o mundo creia que tu me enviaste. Nos primeiros 50 anos da igreja, não havia o Novo Testamento, não havia os 4 evangelhos, para que as pessoas pudessem ler e conhecer mais sobre Jesus. A única forma de pregação que existia nos primeiros anos da igreja era a vida, era a prática, era o testemunho dos verdadeiros filhos de Deus. Paulo, apóstolo, não podia dizer, leiam a Bíblia, leiam a palavra de Deus, pois naquela época só existia o Velho Testamento. Mas Paulo, apóstolo, podia dizer, sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Portanto, Mahatma Gandhi tinha razão quando disse, se os cristãos realmente vivessem de acordo com a sua crença, não haveria hindus no país da Índia, porque a Índia teria sido evangelizada. Amém, irmãos? A Bíblia diz, aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Então, nesta manhã, quem são aqueles chamados crentes? E eu quero que você veja comigo 4 marcas que devem realmente existir na vida dos verdadeiros filhos de Deus. E a primeira delas, crentes são aqueles marcados pelo dom do amor. Pelo dom do amor. João 13:35 diz, nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Então, de todas as marcas do verdadeiro cristianismo, Jesus disse que o amor seria não a mais exclusiva, mas a mais visível de todas. O amor precisa ser a marca mais visível de um crente e de uma igreja do Senhor Jesus Cristo. Aquele tipo de amor que ama apesar da rejeição, apesar da decepção e apesar do sofrimento pelo qual todos nós passamos diariamente. Mas o amor é imbatível, inabalável. Veja a atitude de Jesus quando ele lavou os pés de seus discípulos. O amor verdadeiro é aquele que choca as pessoas. Certa tradição dizia que nenhum judeu, nem mesmo escravo, deveria ser humilhado a ponto de lavar os pés de outras pessoas. As ruas e estradas de Israel eram de pura terra. Na época da seca, ficavam cobertas com uma camada grossa de poeira. Na época da chuva, ficavam cobertas com lama líquida, até muitas vezes batendo nos joelhos. As pessoas usavam sandálias, portanto, lavar os pés de viajantes naqueles dias era considerado um trabalho sujo e humilhante. Agora entendemos, a razão que os discípulos se chocaram quando Jesus Cristo, rabino, mestre, se ajoelhou perante cada um deles e começou a lavar os seus pés, porque naquele momento Jesus se tornou o mais baixo dentre todos os homens. E depois convidou os discípulos a fazerem o mesmo. Primeiro, eu acho que ele não os obrigou, mas apenas os convidou, porque o amor verdadeiro, ele não pode ser fabricado, ele não pode ser obrigado, ele tem que ser doado. Segundo, esta é a única vez na Bíblia que Jesus diz que está nos deixando um exemplo. Eu sei que ele foi exemplo em todas as áreas, mas esta é a única vez que ele diz que estava fazendo aquilo para nos deixar um exemplo.
ele estava dizendo, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Ele estava dizendo que o amor precisa ser algo humilde, e o amor precisa ser servo de todos. Caso contrário, não é amor verdadeiro. Em 1998, um representante evangélico dos Estados Unidos da América foi visitar o então presidente da República do Povo da China, Jiang Zemin. A conversa foi justamente sobre liberdade religiosa, que até hoje ainda não existe naquele país. Ao contrário, pessoas são encarceradas e até executadas por causa de sua fé e prática. Mas durante a conversa entre aquele pastor e o presidente da China, o presidente Zemin interrompeu o pastor e disse: eu sei quem você é, eu sei quem você é. Quando jovem, eu fiquei muito doente e fui internado no hospital, e lá eu conheci uma enfermeira que era cristã, e ela cuidou muito bem de mim, e não só de mim, mas de todos os demais doentes daquele hospital. Ela era a primeira a chegar, ela era a última a sair, e só ia embora depois que cuidasse de cada um de nós. Viu só? Eu sei quem você é. E nesta manhã, será que o mundo realmente sabe quem nós somos? O mundo sabe quem você é? O amor é a marca mais visível, ou deveria ser a marca mais visível na vida de um filho de Deus. Podemos dizer também que a falta de amor pode ser uma marca visível na nossa vida. Por isso o apóstolo João escreveu: meus filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas por obra e em verdade. Amemos através de ações. Eu me lembro de uma irmã da igreja, ela foi operada, ela estava longe dos pais, de qualquer membro de sua família imediata. No entanto, ela era mãe de 2 ou 3 filhos, o marido trabalhava, as crianças eram muito pequenas, não havia ninguém para cuidar dela durante aqueles dias em que ela estava de repouso, guardando o repouso como o médico havia mandado. Fui visitar aquela irmã e, para minha surpresa, eu encontrei uma das moças, uma das jovens da nossa igreja, lavando, passando, cozinhando e limpando a casa daquela irmã. O interessante é que aquela moça fez tudo isso de livre e espontânea vontade. Ela não foi mandada, ela não foi solicitada a ajudar, mas ela foi simplesmente porque ela sabia que havia uma necessidade naquela casa, na casa daquela irmã, e ela queria demonstrar o seu amor, o seu carinho, através de suas mãos. Isso é amor verdadeiro, ajudar as pessoas que realmente precisam de ajuda, por conta própria, de livre e espontânea vontade, sem esperar nada em troca. Então, quem são aqueles chamados cristãos? São aquelas pessoas que têm verdadeiro amor para dar, verdadeiro amor para demonstrar. Amém, irmãos? Esta é a primeira marca, a mais importante de todas, a fundação de todas as outras qualidades de um verdadeiro filho de Deus. Porque, meus amados irmãos, sem amor, todas as demais marcas são em vão, elas não são importantes, se não houver a qualidade do amor. Mas, em segundo lugar, crentes são aqueles marcados também pelos seus frutos. Mateus 3:8 diz: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. João Batista, ao dizer essas palavras, percebeu que muitos judeus viviam apenas da tradição religiosa, como nos dias de hoje. Muitos judeus acreditavam que bastava ser religioso, mas não produziam frutos dignos de transformação. Corajosamente, João Batista olhou para eles e disse: toda árvore, pois, que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Não é a árvore que é lançada no fogo,
mas as varas que não dão frutos são cortadas e lançadas no fogo. Os judeus estavam, meus amados irmãos, acreditando no seu DNA, acreditando no seu sangue, acreditando na sua origem para agradar a Deus. Nós somos filhos de Abraão, portanto nós somos filhos de Deus, eles pensavam. Mas João Batista disse que a marca não deveria ser o sangue de Abraão, mas sim os frutos, as obras, o testemunho, as ações. E hoje de manhã muitas pessoas estão dizendo: mas eu sou crente porque eu frequento o Templo Batista Maranata, ou qualquer outra boa igreja que seja. Mas a palavra de Deus ensina pelos seus frutos, não pela sua igreja, sereis conhecidos. Amém, irmãos? Pela sua vida, pelas suas escolhas, pelas suas ações, pelas suas prioridades. Não é suficiente dizer que somos cristãos. Precisamos produzir frutos dignos de arrependimento. E arrependimento é o mesmo que transformação, nova direção, meia volta que damos na vida. O Novo Testamento menciona 3 tipos de fruto que o verdadeiro cristão deve produzir. O primeiro de todos, os frutos dos nossos lábios. Hebreus 13, verso 15 diz: portanto, ofereçamos sempre por ele a Deus sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Ou seja, o crente verdadeiro é aquele que fala de Jesus, isso é evangelismo. É aquele que canta para Jesus, isso é louvor. E é aquele que ora a Jesus, isso é comunhão. Certa vez meus colegas de trabalho me disseram: você só fala de Jesus, você só pensa em Jesus. E eu respondi para eles: e vocês só falam em imoralidade, vocês só pensam em imoralidade, porque a boca fala do que o coração está cheio, e o coração do crente deve estar cheio com a presença do Senhor Jesus. O Novo Testamento também menciona os frutos das nossas obras. Paulo disse em Colossenses 1:10, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Frutificando significa que nós, filhos de Deus, não temos o direito de parar de dar frutos. Nós não podemos parar jamais de dar frutos. Não existe aposentadoria na vida cristã. Não existe aposentadoria na obra de Deus. Qual é a obra que você está realizando hoje para Jesus? Alguns teriam que dizer: nenhuma. Que tipo de obra você está realizando para Jesus? Alguns teriam que dizer: pela metade, incompleta, inacabada. Mas a fé sem as obras é morta. E no entanto, apenas 20% do povo de Deus está realizando a obra 100% da igreja. Apenas 20% fazendo 100% da obra de Deus. Depois de uma grande disputa, briga, cerca de 80% das pessoas deixaram uma certa igreja, ficando só 20% para trás. Mas por incrível que pareça, apesar daquela grande perda, a igreja ficou vazia, mas continuou arrecadando o mesmo valor de dízimos e o mesmo valor de ofertas para missões que antes. Sabe por quê? Porque aquelas pessoas que foram embora faziam muito barulho, mas não participavam. Frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Nesta manhã, nós não podemos parar de dar fruto. Precisamos nos envolver na obra de Deus. E por último, o Novo Testamento fala sobre os frutos das nossas atitudes. Quando soube que eu era um dos pastores do TBM, um homem lá de fora disse assim para mim: pastor,
há um membro na sua igreja que merece ir para o céu. Naquela hora eu olhei para ele e disse: mas a Bíblia ensina que nenhum de nós merece ir para o céu. Nós todos merecemos o inferno, mas somos salvos pela graça de Jesus. Ele disse: eu sei disso, pastor, mas se alguém merece ir para o céu, é aquele irmão. E na hora eu disse: graças a Deus que alguém da igreja está passando uma boa impressão para quem está fora da igreja. Amém, irmãos? Graças a Deus que alguém de nossa igreja tem mantido uma boa atitude, a ponto de que as pessoas acham que ele mereça ir para o céu. Graças a Deus, não só por este irmão, mas espero que todos nós tenhamos uma atitude impactante, que glorifique a Deus lá do lado de fora. E veja quais são essas atitudes. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Você sabia que a atitude é o diagnóstico da nossa alma? Nós conhecemos uma pessoa através das atitudes. Quando eu transpareço a minha atitude, eu tenho problemas com Deus ou com as pessoas. Quando manifesto a atitude de Cristo, tudo dá certo. Portanto, o crente verdadeiro é aquele marcado por seus frutos, dos lábios, das obras e das atitudes. E veja a terceira marca que deve nos acompanhar. Crentes são aqueles marcados por sua fé. Hebreus 11:6 diz: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Não estou aqui falando daquela fé que acredita que Deus pode ressuscitar os mortos, que Deus pode curar todo e qualquer tipo de enfermidade. Isso não é fé, isso é conhecimento. Quantos sabem que Deus pode todas as coisas? Digam amém. Isso é conhecimento. Sabemos que Deus tem poder para fazer todas essas coisas. Mas a fé verdadeira, que agrada a Deus, é a fé que temos no plano de Deus e na vontade de Deus para as nossas vidas. E aí poucas pessoas são aquelas que conseguem aceitar a vontade de Deus. Certa igreja prometeu para um pai cuja filha estava doente e a doença era doença para a morte, que se ele orasse com fé, sua filha seria curada. Ele se apegou naquela promessa da igreja e orou com fé, para que a sua filha fosse curada, mas ela não foi, ela veio a falecer. E no dia do funeral, aquele pai batia no peito e se culpava, porque ele não havia orado com fé suficiente para salvar a vida daquela criança. Sabe o que se chama isso? Abuso emocional. Abuso emocional por parte da igreja que fez tal promessa. Porque a verdadeira fé não é aquela usada para controlar os eventos, controlar o plano de Deus, mas a verdadeira fé é usada para controlar a nossa vontade em relação à vontade de Deus. Amém, irmãos? Verdadeira fé se submete à vontade de Deus. Quando nós tomamos a vida nas mãos, a saúde nas mãos, os problemas nas mãos, isto não é fé, é presunção. Quando eu ouvi a história de um missionário que perdeu a família inteira num só dia, eu fiquei chocado e confesso, eu fiquei com bastante medo. Ele havia sido chamado por Deus para ser um missionário na Nova Guiné, entre os nativos da Nova Guiné, no centro da selva. Porém, havia muitas cobras venenosas naquele lugar. Seus filhos eram pequenos, ele tinha 3 meninos. E ele então teve medo que um deles pudesse ser picado por uma daquelas cobras e viesse a morrer. Com muito medo, ele resolveu abandonar o ministério, voltar para os Estados Unidos, onde ele poderia dar
mais segurança para a sua família. Ao voltar para casa, ele alugou uma casa num lugar afastado da cidade, no meio do campo. Certo dia, os 2 filhinhos maiores estavam brincando no quintal e foram picados, os 2, por uma cobra venenosa. Quando ele viu o que havia acontecido, mais que depressa, ele pegou aquelas 2 criancinhas e colocou na sua caminhonete. E com muita pressa para salvar a vida daquelas crianças, ele deu marcha ré e não percebeu que o caçulinha estava no chão do quintal e passou por cima daquela criança. A criança morreu na hora. A esposa que estava na cozinha assistiu aquela cena pelos vidros da cozinha, teve uma parada cardíaca e morreu naquela hora também. E as 2 crianças que haviam sido picadas pela cobra morreram dentro da caminhonete também. Ele havia saído da Nova Guiné para proteger a família. Ele tomou a proteção de sua família nas mãos, ele tomou a vida de sua família nas mãos, mas melhor teria sido se tivesse deixado nas mãos de Deus. Melhor teria sido se tivesse deixado nas mãos de Deus. Isso se chama fé, amém, irmãos? É quando você confia que Deus pode fazer o impossível, Deus cuida, Deus sabe das coisas. Só que todos nós já fizemos ou estamos fazendo o que este missionário fez. Mas a palavra de Deus ensina que nós não temos controle de nada e Deus tem controle de tudo. Os planos dos homens não são os planos de Deus. Isaías disse: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Tiago 4, verso 13 a 16, claramente mostra que nenhum de nós deve ser presunçoso. Ele diz: e agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano, e contrataremos e ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Em lugar do que devíeis dizer, se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isto ou aquilo. Mas agora vos gloriais em vossas presunções? Toda glória tal como esta é maligna. Eu quero que você saiba nesta manhã, nós estamos cheios de planos. Nós estamos abrindo a 6ª igreja do nosso ministério. Nós vamos abrir a 7ª, a 8ª, a 9ª, a 10ª, se Deus quiser. Amém, irmãos? Nós estamos planejando a nossa aposentadoria, o nosso futuro. Nós estamos planejando como será daqui a 10, 20, 30 anos. Mas lembre-se, Deus precisa estar na frente. Deus precisa ser a pessoa mais importante na sua vida. Você e eu não podemos confiar nos nossos talentos, na nossa profissão, pois não sabemos até quando teremos vida ou saúde para executar esses planos. Nesta manhã, entregue tudo o que você tem e tudo o que você é nas mãos de Deus. Lembre-se que você não tem nada. A saúde não é sua, o talento não é seu, o trabalho não é seu, a profissão não é sua, a família não é sua, o emprego não é seu, os bens materiais não são seus. Tudo isso pode acabar, porque tudo isso pertence a Deus. Então os verdadeiros crentes são aqueles marcados pelo dom do amor, pelos frutos e pela fé. E em quarto lugar, são aqueles marcados pela santidade. Pela santidade. 1 Pedro 1,16 diz: porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. E a palavra santo simplesmente significa separado. Separado. Só o ato de estar na igreja é um ato de santidade. A grande maioria dos ribeirão pretanos não se encontra na igreja nesta manhã. Estão pedalando as suas bicicletas, estão fazendo caminhadas,
ou estão simplesmente descansando em casa, mas não está na igreja. Por quê, pastor Rômulo? Porque não são separados. Você e eu estamos na igreja porque nós somos separados. Amém, irmãos? Separados deste mundo para Deus. Sabe por que o cristianismo está crescendo no mundo e principalmente na América Latina? Não é porque as pessoas estão se convertendo a Cristo, mas porque os cristãos estão se convertendo ao mundo. Isso aconteceu no ano de 324 depois de Cristo. O Império Romano, cansado de lutar contra o cristianismo, resolveu unir-se ao cristianismo. Constantino decretou de uma hora para outra que todos os moradores do império se fizessem cristãos. Ao invés de fé, arrependimento, conversão, as pessoas se tornaram cristãs através de um decreto imperial. Mas a má notícia é que sem conversão não há transformação de vidas. Sem transformação não há vitória contra o pecado. Por isso a pessoa tem que nascer de novo para ver o reino de Deus. Quem são aqueles chamados crentes? São pessoas que carregam as marcas de Deus em suas vidas. E as marcas são essas: amor, frutos, fé e santidade. Jesus nunca disse que ser crente seria algo fácil. Ao contrário, ele disse que é uma cruz que deveríamos carregar, mas que valeria a pena carregar. Mateus 16, 24, se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Quem são aqueles chamados crentes? Você poderia, nesta manhã, ser realmente chamado de um crente?